Olá, tudo bem? Sou o Davidson Pedrosa, presidente do Grupo Verde Gaia, e nos últimos dias eu tenho percebido tanto o quanto está difícil para nós todos esses problemas, e eu até tomei a liberdade de separar alguns pontos aqui que eu julgo extremamente importantes para todos nós passarmos por esse momento tão complicado. Esse bate-papo é principalmente para você, empreendedor, empresário, colaborador, enfim, todo mundo que acredita fielmente que essa crise a gente pode vencer e atravessá-la com sucesso. Então, antes de falar desses 20 pontos de ataque necessários para a gente conseguir atravessar essa crise, eu sinto muita necessidade de contextualizar um pouco o problema que nós estamos vivendo, né? A primeira questão que eu queria deixar para você é refletir em relação se é mesmo necessário todo esse pânico em relação a esse vírus. A gente convive com tantas crises, com tantos problemas maiores, tais como a fome, o vírus da influenza, a dengue, a chikungunya, etc. Enfim, por que todos esses casos parecidos com o que nós estamos vivendo hoje não aconteceu nada, né? Porque, até para você ter uma ideia, em relação a essa reflexão do Covid-19, ele matou até agora talvez menos de 20 mil pessoas no mundo inteiro. E nós estamos falando de quê? De 8 bilhões de habitantes. Enfim, eu acho importante destacar aqui uma coisa. Se estamos falando de pessoas, de seres humanos, obviamente, uma morte já é intolerável. Nem vou discutir isso. Né? Mas lembre-se que só o influenza, gente, e as suas variações de gripe já mataram mais de 500 mil pessoas no mundo. E continua matando, né? Então, e olha que já tem vacina desenvolvida, né? Esses vírus já foram identificados, mas mesmo assim, todos os anos, as mortes continuam acontecendo. Então, eu afirmo, né? Quando nós falamos de seres humanos, qualquer morte seria inaceitável, isso é fato. Mas quando falamos de doenças em si, é impossível não falarmos de números. E os números do Covid, eles não justificam até o momento as medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que medidas severas demais. Por isso até que eu imagino que o resultado das nossas ações em relação a esses problemas talvez seja maior do que o fato. Mas enfim, eu acho que a gente está criando um problema social muito sério, um problema econômico muito sério, sem precedentes, talvez maior até do que a Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim, e fica a pergunta, né? Será que nós estamos criando nas nossas cabeças uma tragédia maior do que o fato? Terminada essa reclusão necessária, né, da economia, como é que vai estar essa economia? Como é que vão estar os nossos colaboradores, os nossos empregados? E nessa segunda onda de recessão, né? Será que não teremos o vírus da fome ou do suicídio nos assolando? Enfim, gente, eu sou muito a favor de nos instruirmos, sim, por essas medidas que estão sendo tomadas para combater os efeitos da pandemia, né, do coronavírus, principalmente sobre a economia. Sem dúvida, o que vem acontecendo no mundo, eu acho que desde que surgiu esse vírus, serviu para nos alertar de algo que faz parte das nossas vidas. Por isso, eu diria até que já valeu o aprendizado. Agora, interromper as nossas atividades econômicas, fechar o comércio, parar a indústria, né? Inclusive a indústria de alimentos, como muitos dos municípios estão fazendo, eu acho que não ajuda em nada. Porque, agindo dessa forma, nós estamos tentando resolver um problema, talvez causando um mal maior, né? Tudo que está acontecendo me fez lembrar um texto fantástico que eu li essa semana do professor Cristiano Oliveira, né? O tema lá falava o seguinte: me desculpem, não consigo deixar de ser racional. Fantástico, tá? Lá ele explica de forma muito direta que a racionalidade é uma forma simples de modelar algo complicado. Por exemplo, né, que as decisões individuais ou coletivas, ou seja, aquilo que é justo para mim, talvez não seja justo para você. Né? Isso também explica que, em se tratando de políticas públicas para esses casos que estão sendo vividos agora, haverá sempre uma análise de custo-benefício e que, de fato, sempre alguém vai sair perdendo, né? Daí a dificuldade do nosso cérebro avaliar essa perda-perda, né? Conforme diz o próprio professor Cristiano. Por exemplo, decidir quem vive e quem morre, né? Lá no texto eu li que o psicólogo Joshua Greene, né, ele explica bem isso através do dilema do trem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que foi criado pelo Philippa Foot, né? Em resumo, ele fala o seguinte: o indivíduo tem que decidir se deixa o trem seguir, mata 4 pessoas, ou se joga uma pessoa da ponte, né, capaz de impedir que essas outras 4 morram. Enfim, a grande maioria das pessoas escolhe deixar o trem seguir, né, e cometer uma tragédia maior. Isso porque ninguém está afim de ser um responsável direto pela morte de ninguém.
né? Logo, eu não vou me ater mais a essas introduções. Inclusive, eu recomendo muito que leiam esse texto do professor Cristiano na íntegra. Eu vou até deixá-lo aqui nas minhas redes sociais para que vocês possam lê-lo. Basta clicar no link que estiver abaixo e vale a pena. Tá? Mas aí eu deixo uma outra questão. Devemos seguir no nosso lockdown, nesse momento, no contexto, né, como um dilema de trem, ou deixar o trem seguir, né, mas sem ter a menor ideia de quantos irão morrer ali adiante, né, com a recessão econômica, com as grandes crises, né, que com certeza irão surgir para que a gente possa decidir. Enfim, de alguma forma, temos que nos acalmar e buscar retomar as nossas rotinas, né? Mas é claro, tomando alguns cuidados recomendados, como, por exemplo, evitar aglomeração, nos higienizar de forma adequada, preservar os nossos idosos, né? E várias coisas que estão sendo orientadas para enfrentar essa crise. Tá? Por isso até que eu queria deixar isso de lado agora e falar dos nossos 20 pontos de ataque que eu acredito que valham a pena a gente dar atenção agora para que a gente possa vencer essa crise. O primeiro deles é o seguinte, gente, saia da cama, assuma a responsabilidade, não fique parado vendo o tempo passar. Tá? Busque os seus resultados e assuma que você, deitado em casa, não vai conseguir provocar resultado nenhum. E segundo, crie um comitê de crise, chame o seu departamento de RH, o suporte, o financeiro, o contador e discuta as melhores opções. Outra coisa, elimine crenças limitantes, principalmente aquelas que você consegue, por exemplo, que acha que não consegue trabalhar em casa, que só consegue trabalhar no escritório. Isso é um mito. Você tem capacidade sim de fazer o que tem que ser feito. Tá? E outra coisa, seja efetivo na comunicação com seus clientes, mas não exagerado, tá? Acho que excesso de informação está deixando todo mundo doido, ansioso, preocupado. Eu, por exemplo, já não aguento mais tantos e-mails. E outra coisa, repensa as nossas formas atuais, né, de estágio da crise, principalmente no que concerne a bombardeio de informação para cliente. Eu, por exemplo, quadriplicou a quantidade de mensagens que eu recebo e eu não estou mais conseguindo ver o que é, o que não é importante. Por isso, gente, outra coisa, avalie o quanto nós poderíamos transformar em online os negócios nossos que ainda não são, né? Marketplace, vender alguma coisa na internet que até então a gente imaginava ser presencial. E também, gente, mesmo, né, em casa, faça follow-up, liga para os seus clientes, veja aquelas propostas que já estavam paradas, faça ofertas interessantes e para os seus colaboradores, tá? Use os bancos de horas positivo, coloque o seu colaborador em home office e dê férias a quem possa. Dar férias, gente. Sabe por quê? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Imagina daqui a pouco todo mundo vai voltar ao trabalho e você está de férias, tá? Discuta custos com seus fornecedores, com seus bancos, com os contratos que você tem. Está todo mundo fazendo e você tem que fazer sim para gerar um caixa para suportar lá na frente, tá? E se puder, antecipe feriados, inclusive os religiosos. Basta negociar com seus colaboradores. Lembre-se, todo mundo vai retornar e você vai precisar estar ativo, tá? Pagamento de tributo, gente, fique atento, veja aqueles que estão em débito automático, se precisar tire, tá? E o mais importante, avalie o modelo tributário da sua empresa, tá? Deixe de pagar essas primeiras parcelas, tá? E prepare o seu caixa, porque você vai ter que pagar lá na frente. A parte boa é os juros que não vai ter, tá? Outra coisa, gente, faça um contrato, tá? Para ter segurança jurídica. Está no meio da crise, não vai dar tempo, mas depois, se tiver tempo, organize melhor os contratos de home office, tá? E outra coisa, prepare-se para as viagens de segundo semestre, principalmente para quem depende de passagem aérea e outras passagens. Todo mundo vai querer fazer tudo ao mesmo tempo e com certeza esses custos vão dobrar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai ter jeito. Importante demais, gente, crie uma onda de otimismo nas empresas, nas pessoas que vocês conheçam, tenham fé que tudo vai dar certo no segundo semestre e que a gente vai sim recuperar a economia. Isso é importante para nós contaminarmos de forma positiva toda a nossa cadeia, tá? Enfim, convoque seus funcionários, todo mundo para participar dessa guerra, tá todo mundo na trincheira, todo mundo em guerra com um elemento comum que é o coronavírus. Então todo mundo tem que participar, não dá para ficar de fora, tá? E eu diria até, gente, que é importante a gente estabelecer um canal de comunicação aberto entre as equipes, os líderes, a própria empresa, o dono, o responsável, para que todos entendam que sim, estamos no mesmo barco, trabalhando com as mesmas questões, tá? Então, nesse momento, isso é bom porque evita mal-entendido, evita conversa atravessada,
tá? Até porque a gente está absorvendo informação de fontes diversas, né? Rede social e tudo mais. Agora, numa boa, as melhores fontes são sim, tá? As fontes diretas de Diário Oficial e dos Três Poderes. Então, para não se estender muito, gente, tomem muito cuidado com tudo que está acontecendo, com todos esses modelos de gestão de crise e